Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Trading com Dados. Hoje nós iremos falar aqui de um conceito muito prático que você que é investidor, você que está entrando no mundo das finanças quantitativas ou ainda você que está entrando no mercado financeiro agora precisa saber, tá? Que é a volatilidade do portfólio, tá? O que é volatilidade? Volatilidade é uma medida que exprime o risco do portfólio, ou seja, quanto que os ativos que estão dentro da sua carteira, né, da sua composição ali de ativos, eles estão variando, tá? Então, dentro dessa lógica, né, vamos para o primeiro conceito aqui, como vocês estão vendo aqui na tela, a gente tem o retorno do portfólio, tá? O retorno do portfólio nada mais é do que o somatório, né, do peso que você vai ter aplicado em cada um dos seus ativos, multiplicado pelo retorno de cada um daqueles ativos. Até aí, sem nenhuma novidade, né? Sem nenhum problema. Entretanto, quando a gente vai para a variância do portfólio, ou seja, para a volatilidade, né, do portfólio ali, a gente vai utilizar como medida o desvio padrão. O desvio padrão, pessoal, é uma medida descritiva, tá, dos retornos dos seus ativos ali, ou seja, quanto que os retornos dos seus ativos eles estão variando em relação à média dos retornos de cada um desses ativos, tá? Só que quando a gente olha isso de uma maneira global, dentro de uma carteira, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Tá? E ela vem para essa fórmula aqui, ó. Veja, isso aqui é uma fórmula apenas para dois ativos, tá? Então a gente tem aqui WA, que é o peso, né, do ativo A, multiplicado pela variância de A, ou seja, pelo desvio padrão aqui, né, do ativo A, tudo isso aqui elevado ao quadrado, mais o peso do ativo B quadrado multiplicado pela variância do peso do ativo B ao quadrado, mais duas vezes o peso de A vezes o peso de B, multiplicando ainda. Aqui é um tema muito interessante, que é a correlação entre o ativo A e B. Mas você me pergunta, por que a correlação, Arthur, ela vai entrar no meio dessa fórmula aqui? Justamente para você trazer o sentido da diversificação. Tá? Ora, uma vez que você tem um ativo que ele se comporta muito parecido com o ativo B, ele vai ter uma correlação positiva alta, tá? Isso quer dizer o seguinte, na prática, você não está diversificando muito bem o seu dinheiro, né? Uma vez você coloca lá, por exemplo, seu dinheiro, um pouco do dinheiro em Petro 3, um pouco do dinheiro em Petro 4. Pô, correlação desses ativos aí deve ser 0,8, 0,9, né? Não sei, não fiz a conta aqui, mas provavelmente muito alta, né? Porque elas são ações da mesma empresa. Então, por mais que sejam papéis distintos, ações preferenciais, ações ordinárias da mesma empresa, então você não vai estar diversificando muito bem o seu dinheiro, tá? E é por isso que a gente engloba, tá, a correlação entre os ativos aqui nessa fórmula, tá? Se eu fosse fazer isso daqui para três ativos, imagina só, já ia ficar a fórmula um pouquinho mais extensa. Imagina para 4 ativos do jeito que a gente vai fazer aqui, o tamanho dessa fórmula que ia ficar. Então, para a gente tem aqui para N ativos, né, a gente vai ter essa simplificação aqui, que é a raiz quadrada, tá, dos pesos transpostos, e esse ponto aqui, pessoal, é a soma produto de matrizes, tá? Então, a gente vai estar trabalhando aqui com matrizes. Então, a gente vai ter aqui a covariância aqui no meio, então a gente vai ter primeiro, né? Os pesos transpostos multiplicando a covariância da soma produto novamente entre os pesos, né, e a matriz de covariância, tá? Na prática vai ficar um pouquinho mais fácil vocês compreenderem. Vamos deixar essas fórmulas de lado, vamos entrar um pouquinho aqui no Python agora. Eu já utilizei aqui a biblioteca Y-Finance para a gente trazer os nossos dados, tá? Já deixei ela aqui instalada dentro do nosso Google Colab e agora eu vou trazer as bibliotecas que nós iremos utilizar. Então, a primeira importa NumPy SNP, import Y-Finance SYF. Para quem não conhece, a NumPy é uma biblioteca que facilita muito nossa vida na hora de fazer essas operações aqui algébricas, tá? Multiplicação de matrizes e tudo mais. Vocês vão ver que vai ficar bem fácil aqui para a gente fazer. E a outra é a Yahoo Finance, é o Y-Finance, que vai trazer os dados lá diretamente do site do Yahoo Finance. Beleza? Tá? Então, vou rodar aqui. A gente tem a próxima etapa, que vai ser definir aqui os parâmetros, tá? Definir parâmetros. Então, vamos nessa.
Primeiro parâmetro que a gente vai definir aqui vai ser a nossa lista de ativos, tá? Vou trazer uma lista aqui, que vai ser PETR4.SA. A segunda, Vale3.SA. A terceira ação, BRML3.SA. E a próxima, Cielo3.SA. Tá totalmente randômica aqui em minha escolha, tá? Não sem amor por nenhuma dessas ações. Convido você que está aí na sua casa a fazer com os ativos que você quiser, quantidade de ativos que você quiser, tá? A forma que a gente vai passar aqui para vocês, ela serve para 5 ativos, para 10 ativos, para 30 ativos, quantos ativos você quiser, tá? Então, a partir desse momento, definimos os ativos. O próximo momento é definir os pesos que eu vou ter aplicado em cada um desses ativos aqui, tá? Então, o primeiro peso aqui em Petrobras, eu vou ter 0,4 alocado, 40% em Petrobras, 20% em Vale, 30% em BR Malls e, por último, 10% em Cielo. Tá? Então, esses são os meus pesos. Só que eu não posso passar ele como lista, tá? Então, eu vou passar ele como um array, que é uma lista também, mas ele tem algumas propriedades um pouquinho diferentes aqui, que vai nos auxiliar ali, principalmente na hora das multiplicações das matrizes, beleza? Então, beleza. Então, aqui eu vou colocar aqui, vou capturar meus dados agora. Então, o portfólio vai ser igual a YF, que é o alias, né, o apelido que eu dei para a Yahoo Finance aqui em cima. YF, vou até aumentar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. YF.download, tá? E aqui eu vou trazer ativos, que é essa lista, tá? Que eu trouxe aqui em cima. Começando em 2020, dia 19 de 12 de 2020 e finalizando em 2022, 12/19, tá? Esse vídeo está sendo gravado no dia 20, então estou pegando dados até o dia de ontem, contando 2 anos, tá? Adjusted Close, ou seja, vou querer somente o fechamento ajustado. Então, vou trazer todo mundo aqui para dentro desse objeto chamado portfólio. Vamos ver como é que ele ficou, vou dar uma checada nele aqui, portfólio.head. E aqui eu vejo os 5 primeiros registros do meu portfólio, tem os preços das minhas ações aqui, ó, BR Mall, Cielo, Petrobras e Vale 3, todos o fechamento ajustado do jeito que eu queria. Beleza? Próxima etapa, eu vou calcular o retorno desses ativos aqui. Então, eu vou chamar de portfólio retornos através da função %change, tá? Ela é uma função aqui um método dos data frames. Eu consigo calcular a variação percentual diária desses ativos, que nada mais é que o retorno diário, tá? Então, portfólio retornos, olha só, tem aqui as variações diárias. O primeiro termo, como vocês podem ver, é um nó da number, porque antes do dia 12/12 de 2020, não tem nenhum outro número para ele calcular a variação. Por isso, a gente tem como primeiro elemento aqui do nosso data frame portfólio retorno, da primeira linha, um not a number, tá? Mas isso não atrapalha o nosso cálculo. Eu posso simplesmente vir aqui, portfólio underline retornos ponto drop NA in place igual a true, portfólio retornos novamente. Então, removi meu NA para a gente não ter nenhum problema. Pessoal, próximo passo, calcular matriz de covariância, tá? Matriz de covariância, ela nada mais é do que uma matriz que vai calcular a variância de uma coluna dessa com outra coluna, a coluna, por exemplo, aqui da BR Malls com a coluna da Cielo, coluna da BR Malls com a Petrobras e a coluna da BR Malls com a Vale, tá? Depois a gente vai ter uma outra, na sequência de matrizes, né? Ela vai fazer todas essas combinações ali, né? Então, vamos ver como é que isso vai ficar na prática, né? Covariância do portfólio vai ser igual a portfólio retornos.cov, tá? Essa é a função que calcula a matriz de covariância. Então, vamos ver como é que ficou? Olha só, a gente tem uma matriz, tá vendo? BRML3 com BRML3SA. O que vai dar aqui, pessoal? Aqui é a variância, tá, dessa coluna. Tá? Então, a variância da minha série temporal de BR Malls, essa daqui. Então, todas as diagonais da matriz de covariância são as variâncias de cada um dos ativos. E depois, aqui a variância de cada um dos ativos em relação aos outros. Tá? Então, basicamente, é isso que é a matriz de covariância. E ela substitui este termo aqui na nossa fórmula. Tá? Então, bora para frente para o próximo passo, calcular a volatilidade. Vou deixar até aqui num tópico separado, calcular a volatilidade.
Então vamos nessa, estamos já na reta final, hein, pessoal? Volatilidade diária, vou chamar de vol diária, vai ser igual a np.sqrt, tá? Que é raiz quadrada, do que np.dot. Lembra daquele pontinho que a gente tinha aqui? Então, esse aqui é soma produto, ó, tá vendo? Soma produto de matrizes. Então, a função dentro da NumPy é np.dot. Então, eu vou ter aqui pesos.t, que eu estou transpondo os pesos, ele está aqui na horizontal, vou deixar ele na vertical em pé, tá? Vírgula, np.dot. E aí eu vou chamar aqui covariância do portfólio, que é a minha matriz de covariância, e pesos, tá? Pessoal, essa fórmula que eu estou fazendo aqui é exatamente essa fórmula que a gente fez aqui, tá? Então, np.dot para esses dois carinhas aqui, que é a covariância e o peso, depois np.dot entre os pesos transpostos e o que vai dar de resultado dessa outra operação entre esses dois últimos termos. Tranquilo? Nada muito difícil, né? Então, vamos colocar aqui vol diária dessa carteira, ela vai ser 1,73%, tá? Então, a volatilidade diária, para nós, não quer dizer muita coisa. Normalmente, a gente utiliza a volatilidade em termos anuais, tá? Então, vamos anualizar isso aqui. Vol anualizada vai ser igual a vol diária multiplicada pela raiz np.sqrt de 252. Por que 252? Porque nós temos 252 dias úteis, 252 dias de pregão. Tá? Se você estiver fazendo isso para criptomoeda que tem pregão todo dia, então você vai colocar todos os dias do ano, lá 365 dias. Beleza? Então, a vol anualizada desse portfólio que eu tenho aqui de BRMOL, Cielo, Petro e Vale, com os pesos que a gente colocou aqui em cima, de 40%, 20%, 30% e 10%, tá? Ele é de 27,49%, 27,5% de vol aproximadamente, tá? Do período de 2020 a 2022, beleza? Volatilidade é uma proxy do risco da sua carteira, tá? Quanto maior a volatilidade, mais os preços variam e, teoricamente, você está correndo mais risco, tá? Você pode comparar isso com outros tipos de investimento, com fundos de investimento, com outras formas de aplicação para você ver o que é mais arriscado, o que é menos arriscado. Para isso, utilize a vol anualizada, volatilidade anualizada. Espero que você tenha gostado e até a próxima.